Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. Agora é a parte 2. Eu vou tentar passar um conteúdo interessante para vocês aqui. E, honestamente falando, de uma forma bem resumida, que é o start, né? É o início de um estudo que requer mais tempo, mais dedicação, mais conhecimento até. Trata-se de vida útil de mancais de rolamentos, tá? Então, nós nos basearemos nos conceitos da tecnologia da SKF, tá? Mas nada impede que a gente também aplique para outros fabricantes de rolamentos, desde que de boa qualidade, né? De boa procedência, evidente. Então, vou começar a compartilhar os primeiros slides aqui. Então, vamos lá. Espero que seja bastante útil esses conhecimentos para que a área de manutenção, né? Ganhe, né? Mais uma ferramenta de trabalho aí. Já vai chegar na janelinha nossa aqui, primeiro slide. Eu acredito que já está aí. Então, esse é o tema, né? Conforme eu já citei, temos vários fabricantes de boa qualidade. Eu estou citando alguns deles, e trabalharemos com a SKF aqui. Objetivo: estimar a vida útil, planejar manutenção, analisar especificações. Contudo, o conhecimento que eu vou passar para vocês trata-se de previsão, não é um número exato. A utilidade disso é a prevenção de manutenções, cronogramas de manutenções e equipamentos. Perfeito? Antes de começar, vamos fazer uma citação aqui, ó. Manutenção tem várias formas, né? Eu vou citar aqui algumas formas de manutenção. Aquela que é sem planejamento, quebrou, conserta, né? Chamada manutenção corretiva, o que não é muito correto, ou seja, muito técnico nas indústrias ou em empresas, tá? Após uma falha, a manutenção deve ser realizada imediatamente para recolocar o equipamento na produção, né? Agora, com planejamento, tem vários tipos. Eu estou citando, então, aqui a manutenção corretiva, só que essa corretiva, você percebe que o sistema está na iminência de uma falha, de uma quebra, você para e é realizada a manutenção imediatamente. Mas também não é a recomendada, né? Ela ficou no limite, vamos correr atrás do prejuízo aqui, vamos consertar antes que seja maior ainda o prejuízo, não é? A preventiva, a gente já sabe que um evento pode acontecer, então, de acordo com uma segurança ou um chamado coeficiente de segurança, você prevê a parada antecipada, então é realizada a provável, é realizada antecipadamente a manutenção a uma provável ou iminente falha ou quebra, né, dos elementos ou do sistema mecânico. E um outro modelo é um modelo de acompanhamento, na verdade, do sistema mecânico, muitas vezes com equipamentos eletrônicos, com gráficos, com histórico, né? Então, é um modelo de manutenção que acompanha os sintomas dos sistemas, né, mecânicos e visa detectar as raízes de possíveis falhas e, evidentemente, através de um cronograma, para-se o sistema e troca-se, né, os elementos ali suscetíveis às falhas que são analisadas aí durante o acompanhamento. Estas que são com planejamento, sempre tem um cronograma descritivo técnico, né, por especialistas, conhecedores do assunto. E, particularmente, então, eu vou citar aqui a aplicação dentro da vida útil de rolamentos, tá? Vamos comentar sobre este eixo aqui. Observe que está recebendo uma carga radial e uma carga axial, né? Um desenho típico aqui de um eixo, de um sistema. Então, este eixo ele vai sofrer, por exemplo, aqui uma
com pressão, por exemplo, se essa carga está nesse sentido, se estivesse aqui seria uma tração, por exemplo, né? E de cima aqui a carga radial neste ponto vai causar flexão do eixo. Então esse eixo está com certeza sujeito a esforços internos aqui. Quem é que vai sofrer as consequências? Evidentemente, os dois mancais aqui, né? Na realidade, nós vamos usar este sistema no nosso exercício. Agora, repara que este rolamento, que é um dos apoios, já rolamento de esferas, ele tem no desenho dele, esquemático, no modelo, este sistema de, digamos assim, rígido aqui, né? Ele está fixo, né? Tanto na carcaça quanto no eixo. Enquanto este rolamento de rolos, ele tem uma característica interessante. A pista interna dele permite pequenos deslocamentos quando o eixo é sujeito a esforços internos aqui, seja de tração, compressão, aumento, diminuição da temperatura ou a própria flexão aqui, ou combinados entre si, né, os três efeitos. Então, o que que acontece? Nós designamos esse tipo de apoio como um apoio móvel, desse desenho aqui, tá? Já sabemos, né? Aqui é apenas uma lista, né, dos elementos que nós temos aqui nesse pequeno sistema, tá? Isso é para ilustrar aqui o nosso exercício. Então, o que acontece? Imaginando um dos mancais, né? Ou, por exemplo, pode ser esfera, ou pode ser rolos, né? Eu tenho a carga radial, a carga axial. E a carga combinada das duas seria este vetor aqui. Tá? Então, é uma soma de vetores. Nós vamos ver que é quase isso, quase isso. Na física, na engenharia, no estudo da matemática, é assim. Mas na vida útil dos rolamentos, nós vamos ver que é uma pequena modificação aqui. São somas de vetores também, mas tem umas correções aqui, nós vamos ver isso, por causa da tecnologia empregada. Né? Aqui é apenas ilustrativo também, como é que são as cargas, aqui a distribuição das cargas ao longo do sistema aqui em rotação, né? Nos rolamentos aqui, aqui a carga axial também. A distribuição da carga axial ao longo das esferas aqui, e as pistas, né? Esta transparência é o reforço do que eu já comentei também. Aqui o apoio fixo, nós vamos usar este tipo de rolamento. Ele está, digamos, aprisionado, né? Tanto na pista interna quanto na pista externa. Já o rolamento de rolos, ele vai ser o apoio móvel para o nosso exercício, e ele vai permitir, então, pequenas variações no comprimento do eixo aqui, ou seja, pequenos deslocamentos, permitindo, então, a mobilidade conforme os esforços, aumento, diminuição de temperatura no sistema, né? E aqui está o nosso exercício. Esse exercício, até certo ponto, né, está simplificado. Por quê? Uma das simplificações é exatamente este eixo Z, onde nós vamos imaginar que não existe esforço algum aqui no eixo Z. Isso simplifica demasiadamente o nosso exercício. Na realidade mesmo de trabalho, da nossa vida, existe sim uma carga a dizer. Mas para iniciar os estudos desse assunto, vamos fazer algumas simplificações. Então, o que acontece? Temos uma engrenagem com uma força aplicada por um pinhão, por exemplo. Imaginando que o eixo estaria travado ou ele, né, tem uma dificuldade de girar, por exemplo, então o que acontece? Essa força aqui é que vai provocar, então, um momento de torque aqui no eixo, aqui, né? Então, ela está
em um determinado ângulo, mesmo porque as engrenagens aqui têm dentes retos e inclinados. Então, vai haver o quê? Uma composição de duas forças aqui. Uma força radial, que eu chamei de Fy, e uma força axial. Dependendo do tipo de engrenagem, apareceria então também um esforço na direção Z, o qual nós estamos evitando, por exemplo, pelo menos neste exercício, pelo menos agora. E o nosso exercício contempla esta figura, né? Este é o modelo, digamos, teórico, né? Temos as medidas, né? Os conceitos da estática, né? Somatória das forças é igual ao vetor nulo, né? Somatória dos momentos também, né? E aqui momento é força vezes braço, tudo isso nós já conhecemos da física, perfeito? E aqui temos o enunciado, seja a estrutura mecânica de um eixo como a engrenagem, conforme a figura, onde temos dois mancais, o A, que é o fixo, vou pegar um rolamento de código SKF 6003, e o B, mancal B, móvel, um SKF NU203. Pede-se para resolver os itens a seguir. E os dados, L1, L2, a força, o alfa. O alfa é o ângulo de aplicação da força, conforme está aqui. Então, repara que eu estou apenas no eixo X e Y. Perfeito? Que não é verdade na prática, dependendo do tipo de engrenagem, não é? Teremos que imaginar que o pinhão que faz essa força na nossa engrenagem vai tentar girar a nossa engrenagem com essa força aqui. Muito bem. Rotação do eixo, 600 RPM, diâmetro do eixo 20, e os rebaixos aqui para na acomodação dos rolamentos, 17 milímetros. Admitir que a força radial ou vertical é que executa o movimento de rotação da engrenagem. Isso aqui é uma simplificação, tá? Porque a força axial, ela empurra o eixo, né? Por exemplo, da esquerda para a direita. E vamos admitir que essa força vertical, ela não é exatamente a força vertical, a gente sabe disso. Seria a componente da vertical com a Z, né? Da direção Z. Então, como Z estamos admitindo zero, eu vou admitir que esta força vai ser usada para fazer a rotação do eixo aqui. Tá bom? Vamos lá. Tudo que eu falei faz parte do exercício 5, já resolvido na lista 1. Então, este mesmo modelo, ele já foi resolvido com as mesmas medidas, com a mesma força. Tá? E o alfa, 30 graus. Certo? Então, quando eu montei o exercício, eu montei os dados já utilizando um conhecimento anterior. Eu vou só interromper aqui para mostrar a lista 1, que já foi resolvida anteriormente. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, estas transparências, na realidade, é da lista 1. É o quinto exercício da lista 1. Então, vocês têm que ir lá na lista 1, verificar como é que foi resolvido o problema das reações de apoio. Toda essa sequência nós realizamos já em aulas anteriores. Então, é uma sucessão de eventos ou de cálculos, né, de modelagens, até nosso objetivo determinar essas reações de apoio aqui, ó, no ponto A e no ponto B, não é? Certo? Primeiramente, temos que conhecer quem são as componentes, né, da força F.
em x e em y, usando seno e cosseno, descobrimos o fy e o fx. Lembrando que o fy tem uma componente aqui, né? Ela está com o sentido para baixo, então tem sinal negativo. E o fx, ele é positivo. Né? Muito bem. Aqui, novamente. Ah, sim, vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui temos os resultados das componentes. Agora eu vou começar a trabalhar com as reações de apoio. Primeiramente, usamos o conceito da estática na direção horizontal, somatória das forças horizontais, zero. Faço a soma dos vetores, né? Aqui essa linha ela está repetida, praticamente é a mesma, né? Agora eu vou tentar encontrar os valores, os quais eu conheço. Eu só conheço o fx. Portanto, aparece, então, uma equaçãozinha aqui com duas incógnitas. Porém, o fbx vale zero, porque ele trata-se do apoio móvel. Então, ele não resiste a nenhum esforço, né? Permite a mobilidade na direção, né? Horizontal, digamos, a axial, é igual a zero. Aí o FAX é que suporta, na verdade, o esforço axial. Portanto, em X eu tenho as duas respostas aqui. Aqui está o móvel, né? Então, ele não suporta esforço na direção axial, que é o X. Tá? Aqui está, zero. Né? Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar com o conceito da somatória das forças na vertical. Então, a estática na vertical. Pego todos os vetores que são verticais, né, todos eles, faço a soma, igualo ao vetor nulo, e aí eu vou desenvolvendo aquele valor que eu conheço, é somente do fy, o que vai resultar em uma equação com duas incógnitas que não tem solução. Ela, na verdade, é um sistema com muitas soluções, né? Então, eu preciso de mais uma equação. Essa outra equação, ela surge com o conceito do momento, somatória dos momentos em relação a um polo, tem que ser nulo, tem que ser zero. E aqui está o conceito que nós já aplicamos no exercício. Momento é braço vezes força, desde que a força esteja aqui na perpendicular, né? Então, eu tenho apenas essa equação aqui. Preciso de mais uma equação. Então, agora, eu vou montar uma segunda equação através da somatória dos momentos em relação ao polo A, pegar esse ponto aqui como referência, fazer todos os momentos envolvidos, de acordo com as forças aqui perpendiculares a nosso eixo, a nossa barra, né? E agora eu coloco, então, uma forma de uma função, respeitando o sinal positivo ou negativo, de acordo com o sinal do momento. Então, o momento que gira a barra aqui no sentido horário é positivo. Se o momento for negativo, é porque a barra estaria tentando ser girada no sentido anti-horário. Então, positivo horário, negativo anti-horário. Por isso que aparece aqui um negativo. Então, o FBY aqui, teoricamente, está tentando girar a barra no sentido anti-horário. Por isso que aqui aparece negativo. A seguir, eu coloco os parâmetros que eu conheço de distâncias, depois eu coloco os valores que eu conheço, em seguida começo a fazer os cálculos, né? Resultando em uma equação que desaparece aqui, na verdade, o FAY. Por isso que a gente tem que escolher um dos polos, ou A ou B, para fazer desaparecer uma das
um dos parâmetros, aqui, uma das incógnitas, né? Então, a incógnita que desapareceu foi o FAY, porque multiplicou por zero aqui, certo? Automaticamente eu descubro o FBY. Pronto, com o FBY, utilizo a primeira equação que tínhamos descoberto, substituindo, descubro a reação de apoio em A na direção Y. Tudo resolvido, aqui estão as respostas. Então, agora, o que é muito importante, vamos lá. Este rolamento de esferas está sujeito a estes esforços aqui, ó. E este rolamento aqui, que será de rolos, o móvel, né, está sujeito a estes esforços aqui. Inclusive, esse é zero, né? É zero, então é somente o radial, tá? Então, nós não vamos mais trabalhar com os esforços na engrenagem, vamos trabalhar com os esforços agora nos rolamentos aqui. E estas são as respostas. Então, esse é o exercício 5 da lista 1, uma revisãozinha da lista 1. Eu vou compartilhar aqui um outro detalhe com vocês. Primeiramente, eu preciso fazer a busca aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Um minuto só para eu poder encontrar aqui. Então. Já vou mostrar para vocês o detalhe aqui. Deixar registrado para vocês aqui, é uma coisa bem, vou falar, cabeluda, né? Então, é aqui, um minutinho só. Já vai aparecer, o minuto que ele vai aparecer aí. Tá demorando para carregar aqui. É, alguma coisa que ele não está, eu não estou conseguindo colocar na tela aqui, mas vai aparecer. Vai ter que aparecer aí. Ele não está carregando aqui a imagem, porque eu não sei. Às vezes acontece. Agora acho que vai. Agora vai. Demorou. Então, essa análise não faz parte da nossa solução, mas antigamente eu fazia o exercício em 3 dimensões, né? Mas só para vocês terem uma noção. Então, olha só, dá para perceber que existe um pinhão e uma coroa aqui. E o esforço do pinhão na coroa é um esforço que obedece esse vetor aqui em 3 dimensões, x, y, z. Então, eu tenho componente em x, componente em y, componente em z. Então, quem é que está fazendo a rotação propriamente dito aqui? Seria a componente em z. Só que para nós trabalharmos em 3 dimensões, fica bastante complexo o exercício. Então, eu preferi simplificar o exercício aplicando apenas a força Fy, né? Aquela que vai realmente fazer a rotação do nosso eixo. Tá? Então, é isso, tá bom? Aqui tem a geometria nos planos x, y, x, z, e assim por diante, os respectivos vetores. Então, era isso que eu queria deixar registrado, que a realidade nossa, praticamente, é esta daqui, né? Ah, muito bem. Não significa que é esse exato desenho do nosso exercício, tá? Mas eu estou admitindo que este será o vetor que eu utilizarei para a rotação. Ok. Acho que já deu para entender. Muito bem. Então, vamos continuar nos itens do exercício, então.
do cálculo da vida útil, né? Do nosso exercício 3 aqui. Então, nós havíamos parado neste ponto, transparência número 9, da lista 3, né? Nós já fizemos, então, uma revisão aqui do exercício 5. Agora já temos os resultados, né? Novamente, só para reforçar a ideia, 0 em Z, tá? Ok. Vamos falar um pouquinho dos rolamentos antes de continuar aqui, dos cálculos nossos da vida útil. Rolamento de rolo SKF 6003. Então, eu escolhi esse rolamento. O número 6 significa que é o rolamento de esferas. O número 3 é uma faixa de diâmetro interno aqui. O pessoal costuma multiplicar por 5. Bom, 3 vezes 5 está na faixa do 15 milímetros. Só que não é exatamente 15. No nosso caso é 17. Então, 15, 16, 17, assim. O 00 é a carga, é a série, ou seja, a capacidade de carga dele. Isso nós vamos já observar, tá? Carga dinâmica, carga estática. O quanto ele suporta de carga estática e o quanto ele suporta de carga dinâmica. Então, é uma faixa, não é que significa 0, né? A mesma coisa no nosso apoio aqui, o rolamento de rolos. O código dele é NU, NU significa rolos. O 13 é a mesma faixa de diâmetro interno, que é esse diâmetro aqui, 17 milímetros. E aqui 20, ou seja, 2,0, a série da carga que ele suporta, a carga estática, carga dinâmica. E esse desenho é uma repetição do que nós já vimos aí anteriormente, de uma outra forma. Tomando cuidado que quando nós falarmos em vertical, nós estaremos associando a carga radial. E quando a gente falar em horizontal, na verdade, trabalharemos com cargas axiais, tá? Aqui estão os resultados do exercício 5 que acabamos de revisar. Então, eu peguei os mesmos resultados e joguei aqui nesta transparência, ou nesse desenho. Eles estão aqui, ó. Apoio A e apoio B, ou reações em A e reações em B. Totalmente identificados aqui. Perfeito? Então, é a solução do quinto exercício aqui. Então, novamente, os dentes da engrenagem motora exercem a força F sobre os dentes da movida, muito que bem. E aqui está a nossa simplificação. Na realidade, está neste desenho aqui. Eu posso posicionar a nossa motora nessa situação para poder identificar que eu quero que seja essa força aqui. Então, simplificação, admitir que a rotação é provocada pela força radial. Então, aqui está, a força que deveria girar o sistema é na direção Z, mas nesse caso, nula. Então, simplificamos assim. É uma facilitação, né? A primeira pergunta da lista agora. Agora aqui começa a lista, mas não tem muito cálculo não, porque nós já sabemos os resultados. Calcular as reações de apoio dos mancais A e B. E aí, ó, vide lista 1, revisão. Exercício 5 só vai pegar o que tem na lista 5 e replicar aqui os resultados. Na direção X, que é horizontal, e a direção Y, que é vertical. Esses resultados já foram determinados lá na lista 5, que estão esses resultados aqui. Ó. Foi feita a revisão, né? Então, era apenas para pegar a lista 5. Agora, vamos identificar os valores numéricos em módulo, ou seja, são positivos, das forças axiais. Então, vou trabalhar com a horizontal aqui, em A e B. Então, eu vou pegar o menos 90, 93, esquecer o sinal, trabalhar ele com módulo agora. Em B é 0, não tem o que fazer. Tá? Então, esse é o item 1B. A mesma coisa, identificar as forças resultantes em módulo positivo radial, ou seja, vertical, em A e B. No caso, 24,9 e 27,5, ambos positivos, sem problema. Então, item 1C.
Item 1D começa agora a novidade. Usando o teste lógico, fórmulas e tabela empírica da SKF, estimar, calcular os valores dos fatores, ou seja, parâmetros x e y. Só que esse x e esse y não são eixos x e eixo y, são agora parâmetros. Por esse motivo, começamos a falar em carga radial e axial, e não mais em eixo x, eixo y, horizontal, vertical. Para estudo de rolamentos, temos que nos acostumar com a nomenclatura axial e radial, tá? Bom, eu tenho que calcular esses parâmetros aqui. Agora vem a novidade, tá? As fórmulas são empíricas. Elas são obtidas por ensaios e experimentação em laboratórios de tecnologia das empresas. Em especial, nós vamos usar da SKF agora. Antes disso, eu tenho que consultar a tabela dos rolamentos da SKF e identificar o nosso rolamento 6003. Ele está aqui. Então, eu tenho essas características aqui do rolamento. Eu tenho, vamos pegar aqui um pouquinho menos de zoom, né? Dzinho, Dzão, largura B, carga dinâmica, carga estática, a lubrificação em graxa e óleo, ou seja, limite de rotação quando ele está na graxa e quando ele está trabalhando no óleo. A massa, que não vamos precisar, e a designação aqui. Então, o problema é assim. Nosso exercício foi resolvido em kgf, e aqui as medidas são dadas em Newton, então é um cuidado que temos que ter. Então, diâmetro interno 17, diâmetro externo 35, largura do rolamento 10, carga dinâmica suportada 4.650, carga estática suportada 2.800 newtons, e aqui as rotações. A mesma coisa para o rolamento de rolos. Então, consultando a nossa tabela, o NU 203, diâmetro interno, diâmetro externo e largura. Então, repara que o diâmetro externo é maior e a largura do rolamento também é maior. Então, é um rolamento mais resistente, claro, né? Aqui as cargas dinâmicas suportada e carga estática, rotações com graxa, rotação com óleo. Perfeito? Esses dados foram transferidos para essa tabela e eles estão aqui, exatamente da tabela. A única coisa que a gente precisa fazer agora é passar o que é Newton para kgf. Então, essa é uma necessidade, obrigação, na verdade. Então, fazendo a divisão aqui por 9,8, então, fizemos aqui uma divisão por 9,8, obtivemos esses valores em kgf. Então, é isso que vocês vão fazer na hora de resolver o exercício. Não pode esquecer. Então, CDIN, carga dinâmica máxima admissível do rolamento, seja de esfera ou de rolo. E o C0, estático, né? Carga estática máxima admissível, agora em kgf. Perfeito? E o que eu fiz, então, para facilitar? Os dados conhecidos, coloquei aqui, ó, para o rolamento de esferas e para o rolamento de rolos. Então, as cargas máximas admissíveis e as forças que estão agindo no rolamento de esfera, na axial e na direção radial. A mesma coisa aqui. Ao lado tem essa tabela aqui, ó. Nós vamos usar essa tabela empírica para resolver o problema dos parâmetros x e y. Primeiramente vai ser calculado o y, né? Então, repara que o y tem esses valores possíveis, são valores empíricos aproximados através de experimentos de laboratório. E tem um fator aqui de auxílio chamado E, também correlacionado a cada y. E na primeira coluna tem um cálculo já, ó.
força axial dividido pela carga estática. Isso vai ser calculado para o A e para o rolamento de esfera e rolamento de rolo. E aqui vem, então, o cálculo dos parâmetros x e y para o mancal A, mancal de rolamentos, ou seja, o rolamento fixo. A tabelinha que eu acabei de mencionar, e esse teste lógico aqui, já já nós vamos trabalhar com ele. E os dados que eu forneci, olha, que nós obtivemos aí através da tabela dos rolamentos, e aqui do exercício de reação de apoio, né? Força axial e radial no rolamento. O que eu vou ter que fazer em primeiro lugar? Então, aqui começa a novidade aí para vocês, né? Do curso aí de manutenção, né? Da mecânica aqui. Eu tenho que dividir a força axial e a carga estática que está agindo no rolamento, agora no caso esferas, para obter o y aqui, o parâmetro y. Então, eu vou dividir a força axial no rolamento A, dividido pela carga estática admissível do rolamento A, que é esferas. Fazendo a divisão, por isso que tem que ser em kgf e kgf. Se fosse newtons, já ia dar grandes problemas aqui, tá? Fazendo essa divisão, eu obtenho este valor de y, 0,31, praticamente 0,32. Olhando a tabela, não tem 0,32 aqui, né? No FA dividido pelo céu. Eu tenho aqui no final da tabela, né? 0,25 e 0,50. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, digamos assim, rasgar a tabela aqui, fazer uma abertura na tabela, o que eu fiz aqui, e incluir os meus valores aqui obtidos. No caso, esse aqui, né? Este valor, ele tem que ser admitido o mais próximo de um dos dois. E onde ele está mais próximo? Ele está mais próximo do 0,25, porque aqui começa o cálculo empírico, porque não é um valor exato mais. Então, 0,31 está mais próximo do 0,25 do que do 0,50. Portanto, o meu y a ser escolhido é 1,2. E o meu parâmetro E vai ser o 0,37. Então, esses dois valores são escolhidos devido à proximidade e não um cálculo efetivo. É assim que é sugerido, assim que é recomendado. Então, meu YA eu já sei quanto vale, e esse EA é o parâmetro de comparação para o próximo teste agora. Então, o Y eu já tenho, agora vamos usar o E. O E é utilizado para cálculo do X agora. Vamos ver como isso funciona. Eu tenho que fazer uma divisão da força axial em A dividido pela força radial em A, ou seja, agora é a hora de pegar os dois cálculos, os dois resultados aqui. Na realidade, são reações de apoio, né? Reação de apoio à antiga horizontal e à antiga vertical. Agora são chamadas de axial e radial. Faço a divisão e deu um número aqui, ó. Agora eu vou ter que fazer um teste lógico. Como que é esse teste lógico? Então, eu vou aumentar aqui como é que funciona o teste lógico. Se o resultado da divisão for maior que o meu parâmetro E, já foi achado E, né, através do Y, então o X vai valer um número constante, 0,56. Por outro lado, se o cálculo da divisão for menor ou igual que o E, então x igual a 1, fixo. Mais um cálculo empírico, na verdade, né? E também uma terceira opção, se por um acaso a força axial, por exemplo, vamos voltar aqui. Se essa força axial aqui fosse 0, então, automaticamente, o meu x também vale 1. Então, na verdade, eu tenho 3 sentenças aqui para serem lidas e eu decido por uma delas. E é exatamente o que nós vamos fazer. Eu olho esse valor aqui, 3,6, ele é maior do que o 0,37. 10 vezes maior, praticamente, né? Portanto, como ele é maior, olhando o teste, ele é maior,
o x automaticamente vale 0,56. Não é 0,5 nem 0,6, é 0,56, tá? Quem determinou isso? Técnicos da empresa, né? Provavelmente há muitos anos já isso é usado, né? Perfeito? Aqui é o cálculo, só para verificar que é o mais próximo, né? O 0,31 do 0,25 do que do 0,5. Então, eu vou usar mesmo o mais próximo, que é o y vai ser 1,2 e o e 0,37. Então, eu já tenho o y e o x do mancal de rolamentos, mancal A. Tudo que eu fiz é chamado cálculo empírico, porque eles são baseados em tecnologia, experimentação de laboratório, né? A mesma coisa eu vou fazer agora para o mancal B, de rolos. A mesma tabela, o mesmo teste lógico. Aqui são os dados que nós temos sobre o mancal, a carga dinâmica e a carga estática admissível do rolamento de rolos. E aqui aquelas reações de apoio, na verdade, que agora estamos trabalhando com força axial, força radial agindo no rolamento. Um deles é 0 e outro é 27, né? Novamente, o primeiro passo é calcular ou determinar o y. Faço a divisão da força axial pela carga estática em B, né, no B, que vai ser 0 dividido por 530. Então, 530 nós obtivemos da tabela do rolamento, né? Muito bem. 0 dividido por 530 dá 0. Então, 0 vai determinar o y. E consultando a tabela, 0 é a primeira linha, olha, né? Então, não precisa fazer aquilo. Abrir aqui, né? A linha aqui da tabela. Já está na primeira linha. Então, o y automaticamente vale 2. E o e vai valer 0,21 aqui. Tá? Já tem o y e o... Eu já sei até que a axial é 0, mas se não fosse 0, então vamos ver. Agora, fazer o outro teste. Vou dividir a carga axial em B pela carga radial. Vai ser 0 dividido por 27 dá 0. 0 é menor que 21, né? Que o E é 21, né? Como ele é menor, aquele teste lógico indica que o x tem que valer 1. Portanto, o meu x de B vai valer 1. Ou eu uso aquela terceira linha também. No caso, coincidentemente, valeu 0, né? Vale 0. Como a força axial vale 0, automaticamente o x vale 1. Então, tanto faz um quanto o outro. O problema de usar essa aqui do meio é porque, às vezes, não é 0, né? Se aqui não for 0, aí você tem que fazer a divisão. Então, eu descobri o y e o x para o mancal B. Então, estão determinados já os parâmetros dos dois mancais, XA, YA, XB, YB. Então, lembrando, são cálculos aproximados, já começou a fazer uma aproximação, mas funciona, né? Tá certo? Agora, vamos dar uma explicaçãozinha aqui, bastante interessante. Esta carga vai ser chamada carga equivalente. Na teoria da física, da matemática, até das ciências materiais, seria a soma dos vetores. Mas por que não será a soma dos vetores? Porque esse rolamento ele está em rotação. Então, eu tenho redistribuição das cargas aqui, radiais e axiais. Então, isso vai modificar um pouquinho este vetor P aqui, ou o vetor resultante, né? Vamos ver como isso funciona, então. A pergunta seguinte é esta. Calcular os valores da carga equivalente B. Eu poderia ter chamado de vetor resultante, mas não posso chamar de vetor resultante, devido a essa redistribuição de cargas, né? Então,
carga equivalente P para os rolamentos A e B com a fórmula da SKF. Qual é a fórmula da SKF? Essa fórmula aqui. Ou seja, o vetor resultante não é radial mais axial agora. Ele recebe umas correções aqui, ó, linearização, ó, em do x e do y. Entende? Então, o vetor resultante é um vetor, na verdade, corrigido, ou seja, equivalente. Não é exatamente igual à soma dos vetores ou vetor resultante. Então, eu tenho, por obrigação, calcular os parâmetros x e y. Então, aqui vai ser a carga equivalente agora. Aqui eu tenho os dados para o mancal A, o y e o x para o mancal A. E mesma coisa para o mancal B. Tá? Aqui as explicações da geometria do que eu acabei de falar. Então, este vetor aqui equivalente em A e B não é exatamente soma de vetores. Tá? Aqui os parâmetros de correção. Novidade, né? Finalmente, os cálculos aqui, né? Que é o que nós estamos interessados para o mancal A, carga equivalente, fazendo os cálculos aqui, né? Vai resultar em 123,08, tá? E para o mancal B, carga equivalente em B, colocando todos os valores, eu sei que a axial é zero, aqui, né, tal, deu 27,5, né, praticamente. Então, podemos observar o seguinte, em A, praticamente, vamos falar assim, quase 5 vezes maior, né, 4,5 vezes maior do que o mancal B. Então, o mancal A sofre muito mais. É lógico, né? Ele é o fixo, né? Ele sofre axial e radial. Tá? Muito bem. Agora vamos adiante. Tendo o cálculo da carga equivalente, eu posso usar uma formulinha aqui. Então, o que é que nós vamos calcular agora? Calcular os valores da vida útil em milhões de ciclos para o mancal A e o B, conforme os requisitos de cálculo e tabelas da SKF, conforme já vimos. N vai ser agora a rotação dos mancais, ou seja, aqueles 600 RPM que já se conhece, o eixo, né? Só que o cálculo para milhões de ciclos seriam RPMs ou milhões de voltas, né, de vida útil, não é muito prático. Entretanto, precisamos dessa passagem aqui para o cálculo posterior, que vai ser em horas. Tá? A fórmula da SKF, ela é escrita dessa forma. Então, é a carga dinâmica dividida pela carga estática, a carga dinâmica máxima admissível dividida pela carga estática, elevado a 1 expoente K. O K vai ser igual a 3 para esferas, se for rolos, 10 terços. Então, Ln é life, né? Vida útil em milhões de ciclos. Tá? Então, o mancal A, o cálculo está aqui, para o mancal B está aqui. Então, vamos lá. Carga dinâmica, 474,49 kg-força, carga máxima admissível. E a carga equivalente, 123, acabamos de calcular. O K3, colocando na nossa sentença, resultado, 57,29 milhões de ciclos. Cuidado, é uma estimativa empírica, né? Agora, o mancal B. A mesma fórmula, só que esse K vai ser 10 terços, né? Então, carga dinâmica em B, ele suporta 1000 kgf, carga estática 27,5, o K 10 terços, aplicando aqui fórmula, chegando em 151.8.092, só que são milhões de ciclos, você na verdade multiplica por 10 a sexta ainda aqui. Este valor é 2.759 vezes maior que esse. Isso significa o quê?
o rolamento de esferas vai romper muito antes do que o rolamento de rolos. Ou seja, o rolamento de rolo vai sobreviver muito mais do que o rolamento de esferas. A vida útil dele é muito maior, 2.700 vezes, né? Agora vem o cálculo da vida útil em horas, que é o que nos interessa na área de manutenção. Estimar a vida útil em horas do rolamento SKF especificados para os apoios A e B. Sem usar coeficiente de segurança, ou seja, não vamos pensar, por exemplo, que a máquina está em vibração, recebe pancada, tem muita poeira, descargas elétricas, apenas o que a SKF recomenda para aplicar, ou seja, a própria fórmula dela. Vida útil em ciclos, vezes 10 a sexta, dividido por 60, vezes a RPM. Então, a RPM do eixo, 600 RPM. Então, eu vou ter que calcular horas para o mancal A e horas para o mancal B. Colocando em prática, para o mancal A, vou chegar no resultado 1.591 horas, praticamente 1.600 horas. Depois disso, é necessário fazer a manutenção. Então, a manutenção preventiva ou preditiva, né? Agora, para o mancal B, fazendo o cálculo, vou chegar num resultado extraordinariamente muito maior, gigante, na verdade. 4 milhões, praticamente 4.391.400 horas. Muito, 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 muito maior que isso aqui. Não é? Vamos fazer de conta que a máquina não trabalha 24 horas por dia. Se ela trabalhar, ou melhor, né? Eu ia fazer com 8, mas aqui está 24, para facilitar a nossa vida. É que teria um cálculo para 8 horas, mas aqui está só com 24 mesmo. Então, extra. Calcular a vida útil dos mancais A e B em dias, agora, e não em horas, considerando que o sistema trabalha 24 horas por dia. Então, vamos voltar um pouco à transparência. Esses dois resultados, 1.600 praticamente, aqui praticamente 4.400.000. Eles estão em horas, mas a máquina não fica permanentemente ligada, ela liga, desliga, final de semana desliga e assim vai. Então, o que é necessário fazer? Uma estimativa de quantas horas ela fica ligada por dia, com toda certeza, para você fazer a previsão em semanas, meses, anos, né? Perfeito? Então, foi isso que nós tentamos fazer aqui. Na verdade, eu peguei 24 horas por dia para facilitar o entendimento, né? Aqui. Então, dividindo esse valor, 1.591 por 24, eu vou encontrar 66,3 dias. 2 meses e uma semana, praticamente, né? Baixa vida útil, né? Para o rolamento de rolos, mancal B, dividido por 24, eu vou chegar em 183 mil dias, uma vida útil muito elevada, né? Nunca vai dar manutenção aqui, né? Horas. Análise dos resultados. O mancal A está com baixa vida útil. Ele está com um projeto subdimensionado. Ele não vai aguentar o tranco, digamos assim. Então, ou seja, é necessário redimensionar o mancal para um outro maior, com maior capacidade de carga. Já o mancal B, ele sobrevive muito tempo. Então, você vai trocar o mancal A e não vai trocar o mancal B? Não é? Então, você tem que redimensionar também o mancal B para um outro com menor capacidade de carga, mais barato até. Entende? Então, são essas análises, né, que o técnico ou a parte de controle de qualidade, engenharia, etc., tem que prever, né? Fenômeno agora geométrico que ocorre. Por que alta vida útil e baixíssima vida útil? Né?
É o fenômeno, vamos analisar o fenômeno geométrico, não o fenômeno estrutural dos cristais, do material, da cementação, né, das esferas, etc., das pistas. O Mancauá está sujeito a esses esforços, perfeito? Então, praticamente, eles estão colocados aqui. O que vai acontecer? A carga equivalente é essa aqui, né? Vamos falar inclinada, né? Que está pressionando aqui. Então, quando ele pressiona um ponto, o outro reage, né? Ou seja, a esfera começa a virar exageradamente uma elipse, digamos, né? Imperceptível, né? Com isso, ele vai sofrer danos mais rapidamente do que o mancal de rolos, que a carga aqui é distribuída. Então, por existir um único ponto de aplicação, ocorrerá um esmagamento e também desgaste das pistas, né? E o rolamento rapidamente vai se desmanchando, digamos. E aí, a análise feita aqui para o rolamento de rolos, o que acontece? Ele só tem a força radial, ele não suporta a reação axial. Então, ele vai sobreviver muito mais, ele tem mais capacidade para sobreviver, sustentar a força radial, que ela, na verdade, é distribuída. Então, está aí o fenômeno, né, da alta vida útil dele. Então, ocorre a distribuição da força sobre o rolete e ele vai girar e girar e girar. Né? É isso, pessoal. A nossa aula é aqui, termina, né? A lista. Espero que vocês tenham entendido. Mais ou menos uma hora aí resolvendo a lista, mas é necessário explicar passo a passo. Muito bem, então vamos parar a nossa aula e terminar a nossa apresentação aqui. Até mais.